Quando eu penso no caminho, né, depois que eu já completei ele, passam várias coisas na minha cabeça. Mas o que me motivou mesmo foi uma vontade dentro de mim que eu sentia muito forte de me desafiar como ser humano, de sair da minha zona de conforto e encontrar o conforto dentro do maior desconforto que eu poderia pensar em passar na minha vida. Escolher isso, né? Porque às vezes a gente passa por várias adversidades na nossa vida porque a gente, né, não escolhe. Mas eu escolhi. Eu escolhi ir sozinha, me desafiar e carregar o peso da minha mochila e, enfim, viver toda essa experiência da melhor maneira que eu conseguia e aceitar também. E da tua decisão até tu fazer, foi uma coisa rápida? Tu pensou muito tempo antes de ir? Como é que foi assim antes? O que me despertou a vontade foi o livro do Paulo Coelho, que eu li há muitos anos atrás, que ele fez o caminho. Isso ficou uma sementinha plantada assim na minha cabeça. Eu falei, um dia eu quero fazer esse caminho. Mas não sabia se eu, né, realmente fazer ou não. Quando eu li o seu livro que você publicou, que você tinha feito, e eu fiquei encantada com a sua história, sua maneira leve de escrever, meio diário, me identifiquei, eu devorei o livro. Foi na pandemia, em 2021. Falei, eu vou fazer no ano que vem esse caminho. Não sabia como, mas eu falei, eu vou fazer. E aí em julho, no início de julho, eu tive a oportunidade de tirar férias. Tava pensando o que eu ia fazer, aí me veio na minha cabeça o caminho. Aí eu falei, eu vou fazer esse caminho. Aí apareceram vários sinais do universo, assim, pra eu fazer o caminho. Desde uma pessoa que eu conheci numa loja, que veio falar comigo que já tinha feito 12 vezes, assim, do nada, no dia que eu resolvi fazer, até o nosso encontro, eu te ligar e falar, né, eu quero fazer, vamos lá, e você, vamos hoje! E foi assim, com a cara e com a coragem. Sabe que há eu acho que uns 20 anos atrás, no mínimo, né? A Laura era bem pequena e eu comecei a pensar no caminho. Eu não sei como é que chegou o caminho de Santiago. Não sei se vocês que estão nos escutando conhecem depois esse caminho que começa na França, né? Atravessa toda a Espanha até Santiago de Compostela, né? E eu ia fazer o caminho como uma forma, eu estava muito a fim de fazer esse caminho, como uma forma de ficar mais tempo comigo mesma, me descobrir, comprei a bota, sabia que tinha treinamento, comecei a ler sobre todo o treinamento, tinha as adversidades, a mochila, quanto tinha que levar de peso, quanto era o porcento dos quilos que tu tem no corpo, estava tudo muito bem, eu estava afim de tudo, era albergue, era 30 dias, era 30 dias, e para mim essas adversidades eu estava assim lidando muito bem. Até que eu fui conversar com uma amiga que me contou a história de uma outra amiga, que depois de toda a experiência dela e tudo que ela tinha passado, ela chegou em casa e valorizou muito o perfume dela. E eu digo, mas por que isso aconteceu dela valorizar o perfume? Porque nos albergues os colchões têm cheiro de mijo e assim, o cheiro de mofo. Aquelas duas palavras, cheiro, porque eu sou muito olfativa. Eu digo, não, eu falei, tem certeza? Tem. E se eu ficar nas pousadas, não vale. Aí não é a mesma experiência. E eu desisti naquele momento por causa dos odores. Tu sentiu esse cheiro? Então, eu acho que mudou muito, porque algumas pessoas no caminho falaram que fizeram uma outra época. Agora existem todos os tipos de albergues, assim, eu achei super limpo. Tem albergue público e privado. Você paga uma diferença ali. Eu achei ok, assim, o que mais me perturbou, por exemplo, no albergue foi o ronco das pessoas. Sim. Que eu ficava exausta de tanto caminhar. Quando eu ia dormir, apagava a luz, ai, que delícia, de repente, era uma sinfonia, assim. Também, e as pessoas acordam para ir no banheiro. Então, assim, algumas noites eu escapei e escolhi dormir em quarto privado, que tem essa opção durante o caminho. Eu dormi em monastérios lindos, assim, dormi em hotéis medievais. Não é uma diferença tão grande. E, assim, a cada 2, 3 dias eu me dava esse presente, assim, de ter uma noite de sono. Então já tem banho de banheira. Olha, na minha época, banho de banheira, não vi. Banho de banheira, tá com água quente, nossa. Tinha massagista também? Pelo caminho eu encontrei vários massagistas, mas eu não parei pra fazer, mas tem essa opção lá. Assim, tu viu como moderniza tudo? Eu tô achando bom. Quando tu falou esses monastérios, já no meu cérebro já acendeu de novo essa possibilidade. Tem cidades modernas, eu visitei museus de arte moderna, eu fiz assim, realmente uma viagem, cada dia era uma experiência nova.
Vale a pena. Para as pessoas que talvez não conhecem muito do caminho, né? O Caminho de Santiago, ele é, então, originalmente essa trajetória que a Rosa falou, que começa em Saint-Jean e vai até Santiago de Compostela, mas tem vários outros trajetos, né? E a pessoa pode iniciar de qualquer lugar, dependendo da quantidade de dias que ela tem, quanto ela pode caminhar. Nos conta um pouquinho qual percurso tu escolheu. Eu escolhi o percurso do caminho francês tradicional, mas eu não tive coragem de fazer o caminho todo. Quando eu vi lá 840 quilômetros, algo assim, eu fiquei com um pouco de medo. Falei, cara, acho que eu não vou conseguir andar tudo isso. Também eu teria que ficar um mês só fazendo isso. Então eu escolhi começar em Lyon, que é uma cidade na Espanha grande, que eu poderia visitar, uma cidade que eu vi que era uma cidade legal para conhecer. E eu fiz 380 quilômetros em 2 semanas. E quando tu olha, assim, eu lembro quando a gente conversou, que tinham várias questões, assim. Ah, será que eu vou levar minha mochila? Será que qual tênis eu vou usar? Será que eu posso ir? Porque, afinal, que tipo de preparo eu tenho que fazer? Assim, para as pessoas que ainda não fizeram, né? O que tu acha que é importante, sim, de preparo? E o que tu acha que, nossa, estava super preocupada com isso e nada a ver, depois não se confirmou os temores? Eu acho que o principal é você se preparar mentalmente, assim, aceitar que você tá indo e se livrar de tudo que é desnecessário, assim. Eu não levei nada de maquiagem, eu ficava, gente, como é que eu não vou levar nenhum corretivo, nenhum blush? Não, tudo bem que o Instagram ajuda, mas não levei... Hoje tudo tá ajudando. Mas não levei nada. Eu acho, assim, uma boa meia, par de meia, a bota, pouca roupa... basicamente isso, tudo pequeno. Eu levei uma mala muito pequena, fiquei com muito medo de acabar a água. Então, no começo, eu ficava com um monte de garrafa de água, parecia louca da água. Aí, eu ficava entregando para as pessoas, mas, assim, todo lugar tem bebedouro de água potável para você beber de graça. Então, assim, não precisei me preocupar mais. Depois que eu me livrei do peso da água, minha mochila ficou super leve, eu achei ótimo. Assim. E realmente, você encontra comida, você encontra água, você encontra abrigo ao longo do caminho, assim, não precisa se preocupar.